De volta ao nosso programa, gente. Olha, vou começar agora com a doutora Eduarda Mendes Costa. Ela é angiologista e cirurgiã vascular também. Membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, especialista em ecografia vascular. Gostei disso. Meu médico me mandou procurar um angiologista. Tudo bem, doutora Eduarda? Tudo bem com você, Dirlene? Tudo bem, Boa prazer tarde. te conhecer, viu? Prazer foi todo meu. Ô, gente, ela é linda e parece que tem 15 anos. Obrigada, minha dermatologista vai ficar super feliz de Vai, saber né? disso. Então, Uhum. conta pra ela, viu? Que tá todo mundo achando que você tem 20 anos. Mas é verdade, ela tem um rostinho bem jovem. Então, doutora Eduarda, antes da gente começar com umas perguntas mais específicas, que a gente vai falar aqui de lipedema, que eu nem sei o que é isso, mas eu quero saber o seguinte, assim, o que é... Porque muita gente me perguntou, o que é um angiologista? Eu falei, uai, que eu saiba é médico de veia. Tá certo. Sim, o angiologista, ele é um médico especialista na circulação, tanto veia quanto artéria, no sistema circulatório. Então, a gente trata doenças como varizes, trombose venosa, insuficiências arteriais também, pé diabético, aneurisma de aorta. O que é pé diabético? É quando o paciente tem diabetes e ele tem um acometimento, uma infecção no pé, por exemplo. Ah, tá. E essa infecção ela pode Entendi. estar associada a alterações circulatórias também, Entendi. que comprometem essa questão. Uhum, entendi. Então, aí, por exemplo, qual que é a diferença de um cardiologista para um angiologista? O angiologista, no meu caso também sou cirurgiã vascular, a minha formação é cirurgia, primeiro cirurgia geral e depois cirurgia vascular. Então, nós abordamos de forma cirúrgica essas doenças. O cardiologista, ele trata doenças clínicas, como pressão alta, aterosclerose, essas outras alterações de forma clínica. Mas não são problemas que acontecem dentro das veias, das artérias? Entendi a pergunta. Entendeu a pergunta? Aí a gente acaba que faz uma divisão, porque nós tratamos de forma clínica, mas também cirúrgica. Então, a parte de varizes, por exemplo, o único médico que trata varizes é o angiologista cirurgião vascular. Então, meu médico acertou. Ele falou comigo, procura um angiologista. Aí eu, porque eu tô mal? Ele falou, não, procura para olhar. Porque você tem varizes? Pois é, eu falei, não, eu tenho aqueles... eu tenho aqueles vasinhos, meu pé tá todo vazinho. E aí ele falou que eu tenho umas veias aqui, verdes. Ele disse que é varize. Para mim, eu sempre tive isso. Então, eu não sei, mas eu vou no angiologista, pode até ser você. Isso aí a gente pode Com conversar. certeza. Mas então, você me explicou uma coisa que eu queria saber, se... aí você faz a cirurgia vascular. E essa cirurgia vascular, por exemplo, para desentupir veia, essas coisas, não, né? Quando a gente fala de varizes, por exemplo, não são veias entupidas, na verdade. Entendi. São veias que têm refluxo. Elas deixam o sangue fazer dois caminhos dentro dela. Tanto o sangue retorna para o coração, quanto o sangue volta de baixo para os pés. E aí, à medida que o dia vai passando, a veia vai inchando mais. Por quê? Porque o sangue é líquido, ele tende a ficar mais para baixo. E aí aquela veia vai dilatando. Isso daí são veias com refluxo, varizes. A gente trata elas de diversas formas. Quando a gente fala em veias entupidas, são casos de trombose, por exemplo. Ali não deixa o sangue passar. Quando a gente fala do sistema arterial, que é diferente, é o sistema que leva o sangue, que é rico em oxigênio e rico em nutrientes para todas as células do organismo. E ele vai pelas artérias. Quando a gente tem obstrução nessas artérias, que são placas de ateroma... Mas aí quem que faz isso? É você? Somos nós também. Entendi. Mas quando é da circulação do corpo. Quando a gente fala da circulação do coração, por exemplo, eu coloquei um stent no coração porque estava com uma artéria obstruída. Aí é um médico que tem uma especialidade que chama hemodinâmica, um hemodinamicista. Gente, eu nunca ouvi falar. Na medicina hoje a gente está super especialista. Então a tendência é cada vez mais os médicos serem especialistas. Entendi. Então o clínico vai ficar cada vez mais difícil.
Não que não seja necessário, é muito necessário, principalmente para triagem, para portas, verdade. para entender, por exemplo, você está com uma doença ou uma dor que você não sabe para que médico que você vai procurar. Sim. Aí você procura o clínico Uhum. e aí ele Ele vai que vai te- identificar, não, Entendi. esse tratamento precisa de um especialista. Não, esse tratamento eu consigo fazer aqui no consultório. Por exemplo, pressão alta, diabetes, doenças da tireoide mais simples, um médico clínico consegue fazer, que é o médico do posto, que faz acompanhamento familiar. Então, a gente trata tanto na parte do tratamento quanto na prevenção, que é o nosso objetivo. Eu gostei do que você falou. Eu lembrei de quando eu descobri, mas tem muitos anos, que eu tinha hipotiroidismo, foi o clínico. E ele salvou minha vida, esse clínico, porque ele do consultório ele ligou para o endocrinologista me atender urgente, entendeu? Então, assim, isso que você falou é muito interessante sobre o clínico. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre lipedema, gente. Vamos ver o que é lipedema. Daqui a pouquinho ela vai explicar e como que é o tratamento. Já já a gente volta. 4h26. Essa é uma história. 44 minutos. A gente está conversando com a doutora Eduarda Mendes Costa, cirurgiã vascular e angiologista. Já tem gente fazendo perguntas aqui. Não, tem tanta pergunta para fazer para vocês, vai ter que vir um ano inteiro. Ela também é especialista em ecografia vascular. O que é isso, ecografia vascular? É um ultrassom vascular, o que a gente conhece como duplex scan. E você faz isso no consultório? Faço no meu consultório e faço em outros locais também. Tá, entendi. Clínicas? Em clínicas, eu faço no Para CMS que eu faço ecografia? Para você identificar, por exemplo, trombose venosa, trombose arterial, alteração na circulação das veias e das artérias, varizes. Entendi. A pessoa ela não precisa necessariamente estar sentindo nada para fazer isso ou tem que estar sentindo alguma coisa? Tem algumas indicações específicas, ou às vezes dor na perna, que o médico vai suspeitar que pode ser uma trombose, ele vai solicitar um exame que eu vou fazer. Ou, por exemplo, um paciente que tem diabetes, pressão alta, algumas alterações que podem provocar placa, né? Aquelas placas de gordura nas carótidas. Isso aparece no ecografia? Isso. Nesse ultrassom, a gente consegue ver a característica da parede das veias e das artérias. E ver como que o sangue passa ali. Aquelas placas na carótida, por exemplo, que pode dar AVC, eu consigo ver no ultrassom. Aí a gente faz esse duplex scan das carótidas. Identifica se tem que operar, se precisa só acompanhar. Uma pessoa pode fazer isso como prevenção? A gente faz para um acompanhamento anual, às vezes o paciente tem indicação, a gente vai fazendo anual para prevenir alguns casos. Entendi, interessante. Por exemplo, às vezes a pessoa tem casos na família. Exatamente. E aí fica preocupada, né? Achei muito interessante, viu? Eu te pergunto, aí tem perguntas aqui para você, a gente vai fazer daqui a pouquinho. Mas como eu fechei falando, aqui estou vendo aqui que existe uma relação entre obesidade e linfedema. Mas aqui eu estou vendo também a palavra lipedema. Linfedema e lipedema são coisas distintas? Sim, são doenças completamente diferentes que a gente com costuma nome tão confundir. parecido. Exatamente. Por A gente isso. podia ter pensado Eu num também nome acho. diferente Eu achei que mesmo. tinha escrito errado, sério. Eu falei digitar errado aqui, ó. Faltou o N. Exatamente. São bem parecidos e é difícil. Porque o linfedema é uma doença crônica que acumula um líquido no tecido e incha. Pode ser na perna, pode ser no braço. E dói, é um acúmulo de líquido, de linfa. Dentro da veia? Não, fora da veia, fora do vaso. Aparece aonde? Qualquer lugar? Pode ser no braço, na perna e geralmente está associado com algumas questões. Existem casos primários que a pessoa nasce com aquele quadro. Com alteração, a gente tem a circulação das artérias, das veias e tem os vasos linfáticos que levam esse líquido, que é rico em células de defesa do organismo e proteína. O que difere ele do sangue é que não tem as hemácias, então ele é clarinho. E aí ele leva e passa pelos linfonodos, sabe? As ínguas. A íngua, ela aumenta quando a gente tem uma infecção. Sim. Aí ali você vai aumentar a produção de células de defesa do organismo e ela vai aumentar aquele aglomerado ali. Por isso que a gente tem íngua quando tem infecção de garganta, por exemplo. E aí esse líquido, ele acumula naquele tecido ali.
ou por uma alteração que a pessoa nasce com ela, uma alteração estrutural, ou porque desenvolveu. Por exemplo, uma mulher que faz uma cirurgia de mama, que tem que tirar os linfonodos da região da axila, aí o braço pode inchar por acumular essa linfa, porque ele não consegue voltar de novo. Ou na perna, por exemplo, depois de uma infecção grave, a pessoa pode inchar muito a perna e aquele inchaço é crônico. E se não tratar, ele vai piorando cada vez mais. É como se fosse aquele quadro não é o caso, mas elefantíase, que a pessoa tem uma perna muito grande, é uma alteração nos vasos linfáticos, que essa linfa ela não consegue voltar. Agora, o lipedema é um acúmulo anormal de uma gordura doente, e ele é nas duas pernas. Pode ter só na bunda, só no culote, mas geralmente a gente acumula em glúteo e coxas. Pode acontecer nas pernas também. E é uma gordura que dói. Ela é dolorosa, você encosta nela, você sente dor. Por isso que a gente difere, por exemplo, de uma pessoa que é obesa. Que a gordura da obesidade, ela não é uma gordura que dói, mas a gordura do lipedema sim, porque ela é inflamada. Então, peraí, nem todo obeso tem lipedema. Não, tem Lipedema. lipedema. Isso. Entendi. Ah, tá. Entendi. Interessante. E o mais E interessante, como é que tira assim, isso? como é que tira? A gente não tira. Tipo assim, quando a perna tá Foi muito pra pergunta inchada, que todo mundo você quer vai lá- saber de cara. você vai lá e enfia uma agulha e ela esvazia. Não, não tira? A gente tá falando do lipedema, que é o acúmulo de gordura. Aham. Então, ele é um acúmulo de gordura que a gente tem que tratar de uma forma que a gente chama de conserva clínica. Você precisa mudar seus hábitos de vida para diminuir a inflamação do organismo. Se você continuar com o organismo inflamado, ele vai continuar produzindo células de gordura e aumentando as células de gordura. E aí a perna vai crescendo cada vez mais. As duas. É uma doença que ela é simétrica. Entendi. Só que não tem como a gente ir lá e esvaziar, por exemplo. Existe sim a cirurgia para fazer a retirada dessa gordura. Só que a gente só faz essa cirurgia depois que a gente já inicia o tratamento. Porque eu preciso desinflamar aquele organismo. Eu preciso geralmente que a mulher entenda que é uma doença que também não tem cura. Entendi. É uma doença que você tem alteração na produção, né, na recepção de hormônio e tal, e você vai produzir mais gordura doente. E não é uma gordura igual aquela gordura assim, você engordou um pouquinho, cresceu barriga, cresceu bracinho, cresceu perninha, você emagreceu, perdeu. Entendi. Ela não, ela é resistente. Ela gosta de você. Ela te abraça e fica lá. Nossa! Diminui um pouco, mas Entendi. tirar tudo, não. Por isso que a gente fala na cirurgia. Que tem alguns casos também que as mulheres às vezes sentem tanta dor na perna, que a cirurgia também é um caso para melhorar a qualidade de vida da mulher. Só que tudo depois que ela entende que ela precisa ter um hábito de vida que seja saudável e condizente com a doença que ela tem. Que eu costumo dizer, por exemplo, quem tem diabetes. Quem tem diabetes pode comer doce a hora que quer? De jeito nenhum. Nem quem não tem não pode. Não fala, não. Eu sou louca com doce. Diabetes tem Eu tô cura? na fase assim, polícia. É. Comigo mesma. Nossa. Eu também. Diabetes não, que eu saiba Diabetes não. não tem cura. E o lipedema também não. Entendi. Da mesma forma, você precisa de ter um hábito de vida saudável, uma rotina de atividade física, você precisa se alimentar bem. Da mesma forma, a gente vai tratar o lipedema com alguns cuidados específicos, claro que toda doença exige, mas que necessita. E ele tem complicações, assim como outras doenças também têm para o organismo. Entendi. Ok, nós vamos parar de novo. Depois, na volta, a gente atende as perguntas, tá, gente? Antes que seja tarde, porque às vezes eu acabo deixando para o fim do programa e não dá tempo de responder. A gente volta, responde, e aí essa pauta fica aqui. Se a gente não conseguir, né, e nós não vamos conseguir, porque eu também não deixo, eu fico interrompendo toda hora com outras perguntas, mas é porque, assim, eu sei que, se eu não sei, muita gente não sabe. E eu acho mais interessante você interromper, porque quando a gente pensa numa coisa, a gente pensa com a visão do que a gente sabe. Exatamente. E, na verdade, as perguntas de quem não entende e não sabe fazem muito mais sentido e mais interessantes. Aham, então tá bom. Então é que a gente volta já. De volta ao nosso programa 5 horas e 8 minutos, a gente continua a nossa entrevista com a doutora Eduarda Mendes Costa, cirurgiã vascular e também especialista em ecografia. Adorei a ecografia. Acho que é importante fazer, viu? Esse exame é muito caro?
Não costuma ser muito caro, não, assim. Tipo Se ressonância? você for... É mais barato. Ah, é mais barato? É. Ah, tá. Muito bom, então. Então é um preço bom. Então, deixa eu só te perguntar aqui do... Ah, não. Vamos para as perguntas dos ouvintes. Eu vou virar aqui. Você pode chegar à sua cadeira se você quiser um pouquinho para cá, se não tiver bom para você ver. Vamos do Alex aqui, tá? Tá. Aí. Essa é o Alex, né? Alexandre. Alessandro. Não, o Alessandro é o médico. Não, Alessandro. Ah, Alessandro é a pessoa, tá. E ele quer saber o quê? O que ele quer saber? Não sei. Ah, eu achei que se você olhasse aqui, você já ia saber o que Ó, ele eu- quer. Adoro seu programa, obrigada, viu? Eu sei que um pouco inconsistente, mas pergunta à doutora se ela acha sério essas fotos. Dá para ter uma Consigo ver noção? 45. Dá para ver pelas fotos, assim, pelo desenho das fotos, que você tem uma doença na veia safena e tem varizes associadas. É importante fazer o tratamento dessas varizes e dessa veia safena que está doente. Porque a doença venosa, né, que se manifesta como varizes, ela é uma doença progressiva, que se você não tratar, ela inevitavelmente vai ir piorando, com riscos de complicação. Uma delas é a trombose, que a gente chama de tromboflebite, e uma das complicações mais temidas é a úlcera venosa, que é uma lesão que abre espontaneamente na perna e é uma lesão muito dolorosa e muito difícil de tratar. Acho que você mostrou até a foto aqui pra gente Uhum. da externa, né? E isso da tromboflebite. Então é super importante fazer o tratamento dessas veias doentes para evitar complicações dessa doença. Então aqui você está vendo isso, que ele precisa tratar isso. Isso, que Que é na sério. perna direita dele, ele tem essa veia safena que é Qual doente. que é azul? Isso, essa de azul toda aqui é Ah. a veia safena. Magna, a E maior como é que você e sabe que ela parva. está doente? Porque a gente faz uma representação gráfica. Se Ah. ela tá vermelha, ela tá indicando que ela tá doente, que ela tá fazendo aquele mecanismo que eu falei de refluxo. Ela deixa o sangue tanto retornar para o coração, quanto voltar para baixo de novo. Que isso não deveria acontecer. E isso está acontecendo nesse caso. Entendi. Então, procura o médico. Exatamente. Rápido. Senão tá morrendo. Brincadeira, tá? Procura o médico para não ter problema futuro, viu? Alex Campos, tá? Oi? Aí, procura o médico. Como se ela não fosse médica, né? Gente, procura a doutora Eduarda. É porque assim, eu já vou ficando íntima da pessoa, eu já acho que ela é minha amiga. E aí eu procuro um médico. Não, procura um angiologista. Tá aqui a doutora Eduarda, que tá aqui fazendo seu diagnóstico, tá? Boa tarde, tirei esse exame até hoje. Não, tirei esse exame. Até hoje estou aguardando para passar no médico. Minha perna dói muito. Aí, no caso, eu tenho trombose ou não. E a safena, como está? Esse é o Simone, que só tem uma perna, né? Simone, pelo seu exame que você encaminhou para nós, não tem evidência de trombose, pelo que está descrito no exame, e a safena, ela está saudável. Isso eu tô te falando por esse exame que você me mandou. Uhum. Então, tem que investigar melhor qual que é a causa dessa sua dor na perna. Existem algumas varizes pelo desenho. Mesmo sendo poucas varizes, você ainda assim pode ter sintomas do tipo peso na perna cansada, ao final do dia, que são sintomas comuns de quem tem essa doença, que são as varizes. Me conta uma coisa, por que uma pessoa que faz cirurgia de varize, depois de um tempo, começa a sentir muita dor de novo nas pernas? Porque a varize, ela é uma doença que é crônica, ela não tem cura. Quando a gente A opera... pessoa acha que operou, acabou. Isso, quando a gente opera, a gente tira as veias que estão doentes naquele momento. Mas não significa que ao longo da sua vida, novas veias doentes não possam surgir. Como você já tem uma programação, uma alteração nas veias, que pode dar veias doentes, você tem que sempre acompanhar. Mesmo que você operou uma vez, pode ser que você precise tratar novamente. Não que seja cirurgia, mas precisa tratar novamente. Ah, tá. Talvez não precise de cirurgia, mas tem que tratar. Exatamente. É porque uma amiga minha tem isso e eu falo com ela, você tem que ir no médico olhar isso, não é normal, ela sente muita dor e ela fez cirurgia. Eu costumo fazer uma analogia muito interessante que é com dentista, por exemplo. Você vai no dentista aquele ano,
Você fez lá a sua limpeza no dente, no outro ano você tem que voltar de novo. Mesmo que você escove os dentes certinho todos os dias, da forma que tem que escovar, você não tem que voltar no dentista de novo? Sim. O cirurgião vascular e angiologista é da mesma forma. Todo ano você precisa visitar ele se você tem história na família ou história pessoal de varizes. Entendi. Quase todo mundo tem, né? Há muita gente, mas Tem gente que não tem? graças a Deus tem gente que não tem. Engraçado. Pra mim, todo mundo tem. A Ou incidência... vai ter algum dia. Se não tem, vai ter. Vamos chamar a música e a gente volta daqui a pouquinho. Gente, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, aproveita que daqui a pouquinho a entrevista acaba, tá? Então, manda sua pergunta. De volta ao nosso programa com a doutora Eduarda Mendes. Eu já estou diminuindo o seu nome. À medida que ela for chegando, que ela for vindo ao programa, daqui a pouco é a doutora Duda. Doutora Duda. Doutora, brincadeira, gente. É só para ficar mais light a nossa entrevista e para ela voltar assim bem relaxada. Então, doutora Eduarda Mendes Costa, cirurgiã vascular, angiologista. Posso falar angiologista também? E também especialista em ecografia vascular. Vamos lá, perguntas para a doutora Klender, Jandira Duarte. Boa tarde, Didi. A médica, eu cheguei agora e eu ouvi a médica sobre veias, né? Vou mandar uma foto para você ver. Tem como a gente fazer tudo uma vez, a aplicação? Eu já consultei, mas no meu caso, dói minhas pernas se eu não usar meia. Própria, né? Eu uso ela direto. Dá para perguntar a ela se pode fazer tudo de uma vez? As aplicações? Obrigada e fique com Deus. Ok, obrigada também, tá? Pode responder. Bom, Jandira, o importante é passar primeiro por uma consulta para a gente fazer a avaliação do seu sistema circulatório. Por quê? O que a gente vê aí, ela mandou uma foto pra gente de alguns vasinhos. O que a gente vê são alguns vasinhos, né, que são aquelas veiazinhas mais superficiais ali, azuisinhas. 80% dos casos estão conectados a uma veia mais grossa, mais profunda. Então, a gente precisa primeiro fazer um exame completo com um duplex scan, né, com ultrassom, para entender se aqueles vasinhos vêm daquelas varizes mais grossas e tratar desde a origem do problema. E tem um caso também que 50% das pessoas que têm vasinhos também têm doença na safena. Por isso é importante, primeiro, fazer a consulta para a gente entender da onde vêm os vasinhos para fazer o melhor tratamento. Se forem só os vasinhos, somente os vasinhos, aí a gente consegue fazer a aplicação no consultório. Se for uma doença mais complexa, a gente precisa avaliar para saber qual que é a melhor indicação, qual que é o melhor tratamento. Então, é um pouquinho mais detalhado do que a gente pensa que é só uma aplicação de vasinhos. Mas sim, tem que tratar. Tá, no caso, ela está perguntando se puder tratar, vamos colocar assim, se depois de todos os exames e tal, ela puder tratar no consultório para tirar esses vasinhos, ela tira tudo num dia só? Se forem só esses vasinhos, a gente faz a aplicação em todos. Só que com uma aplicação somente, a gente não consegue ter o resultado de sumir com todos os vasinhos. São mais de algumas sessões que a gente precisa. Você tem que aplicar em cada uma? Sim, um por um. Nossa. Você aplica o quê? Injeção? É uma injeção. Com uma agulhinha bem fininha, mas é um por um. Entendi. Próxima pergunta. Tem gente que tem esse monte de veiazinha nos pés. Uhum. Nos pés. Aí funciona da mesma forma. Com o duplex a gente vai entender de onde vem. Geralmente vem mais de cima. Por que acumula no pé, o pé fica mais roxo? Porque é o pé onde tem mais pressão. Sim. Por isso que o pé fica mais roxo, mas a gente precisa tratar desde a origem. Não adianta nada eu chegar lá, é como se eu apagasse fogo. Eu costumo fazer também uma analogia, que é uma infiltração na parede. Você vai lá, choveu, infiltrou. Você passa um reboco em cima e cobre com a massa. Vai resolver? Enquanto não chover de novo. Exatamente. Funciona da mesma forma. Nessa época do ano, sim. Mas no fim do ano não tem Depois jeito. vai aparecer de novo. E pode piorar ainda por cima, né? Exatamente. A tendência é o buraco ficar maior. E queria perguntar à doutora se a safena tem como tratar ou é só cirúrgico, tem uma pequena parte da safena com refluxo.
Existem casos de safena com refluxo, se for pequenininha, Geni, que a gente só acompanha. Nem todo refluxo da safena é necessário nós tratarmos de forma cirúrgica, ou com laser, ou com espuma. Existem casos que a gente consegue ir acompanhando apenas, fazendo acompanhamentos anuais, porque nem sempre a doença ela vai evoluir. Se você mantiver peso, qualidade de vida, atividade física, mas sempre mantendo acompanhamento. Tá, deixa eu te perguntar uma coisa. Por exemplo, por que a maioria das pessoas vão envelhecendo e vão aparecendo esse monte de veia? Porque com o envelhecimento a gente vai perdendo colágeno. E aí a veia vai ficando mais velha e o colágeno vai ficando mais velho também. E aí as veias vão ficando mais frágeis. Novas veias doentes vão surgindo com o envelhecimento. Entendi. Vamos lá, tem mais pergunta aí? Do plano, isso. Tá perguntando se você qual plano de saúde ou se atende algum plano de saúde. Eu atendo alguns convênios populares da cidade, que são o Poupa Medic e o NAS. Poupa Medic e o NAS. E o NAS. E onde fica essa UNAS? Não, é NAS. É NAS, É UNAS. Núcleo de Assistência Social. Uhum. Onde fica, você sabe? Eu não sei falar onde fica. Uhum. Eles entram em... Minha secretária sabe. Tá. Mas pode entrar em Ok. contato lá no consultório que elas sabem falar. Uhum. Então, eu vou deixar aqui pra gente não entrar no... Vamos deixar pra gente entrar com mais ênfase aqui no linfedema e no lipedema na próxima Isso. vinda sua. Mas foi muito esclarecedora. Você realmente está me mandando ir pro médico. Ou para você, né? Espero que sim, que muitas pessoas saibam da importância de procurar um angiologista e cirurgião vascular se elas têm varizes, mesmo que sejam alguns vasinhos. Então, a minha avó morreu de angina. O que é angina? Angina é quando a gente tem uma alteração na circulação do coração, nas artérias do coração. E aí, como falta, o sangue não consegue chegar no músculo do coração, dá dor. Quando você precisa, né, dá dor. É a alteração nas coronárias. E aí a pessoa morre? Pode morrer, porque aí desenvolve um infarto. E aí ela morre. Entendi. E como saber se tem angina? Aí o acompanhamento é com o cardiologista. Ah, tá. A angina, ela é uma dor. Ela é uma dor por falta de oxigenação. A angina é dor. Angina é dor. Ah, não sabia. Ok. Nossa, adorei você, viu? Que muito ótimo, legal. também gostei. E além de ser gente bonita, tem cara de menina. E é inteligentíssima. Muito obrigada. E Obrigada. estudiosa, pelo jeito. Né? Uhum. Você tem cara de estudiosa. Não é? Não. Vamos lá, vamos falar o currículo dela, gente. Aqui, ó, doutora Eduarda Mendes Costa, cirurgiã vascular, membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, especialista em ecografia vascular, atendimento na clínica capilar, tá certo? Capilari. É capilar? É porque a Dani é capilar. Ela fala capilar, mas escreve desse jeito também. Então, na Clínica Capilari, que fica na Rua Coronel João Notini, 665. Tem mais aqui, ó, médica pela Universidade Federal de São João del Rei, especialista em cirurgia geral pelo Hospital Metropolitano de Lombarens, especialista em cirurgia vascular pelo Hospital Governador Israel Pinheiro, com título pela Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, especialista em ecografia vascular, com título pelo Colégio Brasileiro de Radiologia. Isso está só começando, né? Exatamente. Esse currículo vai crescer muito ainda. Muito mais. Ela tem cara de que o currículo dela vai crescer porque é estudiosa. Ó, tô te esperando para a próxima, tá? Muito obrigada, viu? Obrigada a você, Dirlene. Endereço, telefone, né? Todo o contato aí agora. Vamos falar? Contato. Então, eu atendo na Clínica Capilari, na Rua Coronel João Notini, número 665. O WhatsApp é 037998426680. O Instagram da Clínica Capilari é @capilariclínica e o meu é @doutora, DRA, eduardacosta.vascular. Então, peraí, @capilariclínica é mais fácil. Ou doutora eduardacosta.vascular. eduardacosta.vascular, eu vou anotar aqui, porque não tem ele aqui não, né? Não tem, não. Então tá, Eduarda. E aí, se alguém quiser entrar em contato com ela, gente, Eduarda Costa, tudo junto. Ponto vascular. Ponto vascular, ok. Eu fico falando devagar assim.
Eu fico falando. O WhatsApp é 037 99842 6680. Ok. 998426680. No Instagram, @eduardacosta.vascular. Doutora Eduarda Costa. Ah, tem o doutora? Aham. Ah, tá. DRA. DRA, tá? Isso. Tá, DRA, ok. Então, a doutora Eduarda Costa, ponto vascular, telefone 998426680. O telefone da clínica que ela atende é o 3216-1279, 3216-1279. Isso aí. Muito obrigada. Obrigada a você. A gente volta daqui a pouquinho.